Intervenção de hoje, no quadro da minha disciplina na pós-graduação, denominada Psicanálise e Desenvolvimento, tem como interesse, foco, a apresentação da teoria do desenvolvimento emocional de Winnicott como, em primeiro lugar, como uma teoria do desenvolvimento, o que por si só não é óbvio, né? Existem teorias psicológicas que são teorias do desenvolvimento, e existem outras teorias que não são teorias do desenvolvimento. A diferença entre uma coisa e outra é que teorias do desenvolvimento pensam todos os aspectos da natureza humana ou do ser humano, né, em termos da sua construção sistêmica, gradual, cronológica, do nascimento à morte. E nem todas as teorias psicológicas, seja de dentro da psicanálise, seja de fora da psicanálise, têm propostas teóricas, sistêmicas, que fazem isso, né? Algumas teorias se dedicam à percepção, psicológicas. Outras teorias se dedicam à memória, à inteligência. Dentro da psicanálise, nós temos teorias psicanalíticas que se dedicam a aspectos gerais do funcionamento do ser humano, como Melanie Klein, Lacan, mas que não têm essa questão de um desenvolvimento em fases cronologicamente estabelecidas, que se sobrepõem umas às outras num passo cronológico complexo e que se sobrepõe, se soma um ao outro. Então eu tenho me dedicado nos últimos anos a estudo das teorias psicanalíticas do desenvolvimento. E dentre estas teorias psicanalíticas do desenvolvimento, os autores de referência são Freud, que fez um primeiro esboço disso, depois Anna Freud, que é quem consolida essa perspectiva freudiana como uma efetiva teoria do desenvolvimento, estabelecida, com fases, com processos, tarefas, conquistas ao longo do tempo. Depois alguns outros autores, como Spitz, que fazem contribuições, por exemplo, sobre o primeiro ano de vida, coisas importantes aí. E em seguida 3 a 4 autores que têm teorias psicanalíticas do desenvolvimento claramente estabelecidas. O primeiro deles é Erik Erikson, que sai da psicanálise e acrescenta outros determinantes numa outra linguagem, lá a sua teoria das 8 idades do homem. Depois temos Margaret Mahler, com a sua teoria da individuação, o processo inicial de simbiose, da simbiose mãe-bebê e depois a diferenciação, a constituição do eu. Temos John Bowlby, que tenho trabalhado mais intensamente nesse semestre com vocês, que tem uma teoria do desenvolvimento também, às vezes não tão clara, mas que estabelece o processo de constituição do indivíduo em termos sistêmicos, com a sua teoria do apego. E temos o Winnicott com a sua teoria do desenvolvimento emocional, que é o que eu quero apresentar hoje para vocês de uma maneira sintética, para que vocês possam ter uma visão geral. Um outro ponto importante que diz respeito à caracterização do que é a proposta de Winnicott, do que é a compreensão, do que é a teoria do desenvolvimento de Winnicott, diz respeito à compreensão de Winnicott como aquele autor da psicanálise que, tendo se mantido dentro da psicanálise, tendo se mantido psicanalista, agregou, somou, reformulou, redescreveu a teoria psicanalítica com elementos que advêm da fenomenologia e do existencialismo moderno. Isso, depois eu passo artigos para vocês têm referências de um trabalho mais intenso sobre isso, cuja tese ou hipótese central é a formulação de que a teoria psicanalítica com Winnicott é a realização, no campo da ciência, da psicologia esperada, desejada, formulada pelos fenomenólogos e pela analítica existencial de Heidegger. É a realização no campo da ciência
daquilo que seria uma certa proposta filosófica, epistemológica, metodológica para a construção de uma psicologia científica que respeitasse a especificidade da natureza humana. Nesse sentido, as grandes inserções que o Winnicott fez, estruturais, dentro da teoria psicanalítica, foi a consideração da natureza humana enquanto aquilo que é determinado ou aquilo que tem essencialmente um problema de ser no mundo, né? Digamos assim, ele introduziu a noção de ser na psicanálise, e ao falar da natureza humana, o que é a natureza humana? É a necessidade de ser e continuar sendo, né? Esse é o grande elemento ontológico que eu vou retomar na conferência, e uma série de outros elementos que advêm aí da fenomenologia e, em especial, também de outros aspectos do existencialismo moderno na sua perspectiva clínica. O que é o existencialismo moderno, não no campo da filosofia, mas na sua perspectiva clínica? São aquelas perspectivas no campo da ciência que se apoiaram, né, em certos fundamentos filosóficos, epistemológicos do existencialismo moderno. Vou nomear a psiquiatria fenomenológica, a psicologia existencial do ponto de vista de Heidegger e a Dasein's análise, que é feita com base na analítica existencial de Heidegger. Tudo isso muito en passant, muito rápido, com textos que já estão publicados, que fazem parte das referências bibliográficas da conferência que eu vou apresentar agora com vocês, né? E isso então dá um enquadre de qual é a perspectiva da teoria do desenvolvimento que eu estou apresentando, e também explica por que eu estou dizendo que o Winnicott tem uma teoria do desenvolvimento do ser, né? Não é uma teoria do desenvolvimento do aparelho psíquico, não é uma teoria do desenvolvimento das relações de objeto, né? É uma teoria do desenvolvimento do ser, porque o Winnicott coloca a noção de ser na base ontológica do pensamento, do seu pensamento, né? Então é isso que nós vamos apresentar. Esta conferência, hoje apresentada aqui com vocês, e deliberadamente escolhida para ser apresentada nesta sala onde temos gravação, ela faz parte também de um projeto onde eu vou estar chamando alguns colegas, filósofos, psicanalistas, para comentarem essa mesma proposta, né? Daí uma apresentação um pouco mais formal do que é essa compreensão de Winnicott. Então vamos começar propriamente a conferência de hoje. O título da conferência é esse: Winnicott e o desenvolvimento do ser, né? E eu quero apresentar para vocês uma visão de conjunto do que é essa perspectiva. Para ser bem objetivo, eu vou ler a minha conferência, né, para que eu seja mais preciso e objetivo no que eu quero tratar com vocês, e aí a gente assim pode acompanhar melhor. Alguns slides serão projetados para vocês me acompanharem um pouco melhor, em especial as citações, ou quando eu apresentar uma visão geral com certos gráficos, isso vai estar sendo apresentado. Então, essa proposta, Winnicott e o desenvolvimento do ser, né, ela tem essa proposta que tem esse resumo que eu vou ler para vocês. Então, nessa conferência, proponho fazer uma apresentação esquemática da teoria do desenvolvimento emocional do ser humano, tal como Winnicott a descreveu, com base nas descobertas empíricas feitas pela psicanálise e na sua própria experiência como pediatra e psicanalista que tratou de bebês, crianças, seus pais, bem como os de adultos, neuróticos, psicóticos e borderline. Oferecendo, então, uma visão de conjunto em algumas poucas pranchas que buscam apresentar a estrutura de seu pensamento e a descrição dos principais fenômenos que caracterizam cada uma dessas fases do desenvolvimento. O Winnicott apresentou uma descrição do processo de desenvolvimento emocional do ser humano
tendo a questão de ser e continuar a ser como fundamento ontológico e ôntico. Ontológico é da lógica do ser e ôntico são os fenômenos propriamente ditos. Ele apresentou uma teoria do desenvolvimento composta por fases, cronológica e dinamicamente estabelecidas, que explicitam as diversas integrações, os diversos modos de ser e estar no mundo, seja na saúde, seja nos casos em que psicopatologias são geradas. Ok. Ele mesmo se caracteriza como um pensador desenvolvimentista. Vocês já devem ter percebido que, por natureza, treinamento e prática, sou uma pessoa que pensa de modo desenvolvimentista, sendo reconhecido como tal, inclusive por outros psicanalistas. Por exemplo, André Green, quando afirma: o Winnicott foi para mim o autor com uma concepção do desenvolvimento que ultrapassa as de Freud e de Klein, acreditável e suficientemente imaginativa para se fazer aceitar. Eu fiz questão de mostrar o Winnicott se reconhecendo como um desenvolvimentista e outros psicanalistas, em especial Green, que é um psicanalista de primeira ordem, também dando o mesmo reconhecimento sobre essa proposta, né? Na continuidade de sua caracterização como um desenvolvimentista, o Winnicott explica, então, sua perspectiva de desenvolvimento. Cito o Winnicott: quando vejo um menino ou uma menina numa carteira escolar, somando ou subtraindo e lutando com a tabuada de multiplicação, vejo uma pessoa que já tem uma longa história em termos de processo desenvolvimental. E sei que pode haver deficiências, distorções no desenvolvimento ou distorções organizadas para lidar com deficiências que têm de ser aceitas ou que deve haver uma certa precariedade no que tange ao desenvolvimento que parece ter sido conseguido. Vejo o desenvolvimento como indo em direção à independência e a significados sempre novos para o conceito de totalidade, que pode ou não se tornar um fato no futuro daquela criança, caso ela esteja e continue viva. Também tenho plena consciência do quanto se depende do meio ambiente e do modo como esse meio, inicialmente importantíssimo, continua a ter significado e vai ter significado, mesmo quando o indivíduo atinge a independência por meio de uma identificação com características ambientais, como quando uma criança cresce, se casa e cria uma nova geração de filhos, ou começa a participar da vida social e da manutenção da estrutura social. Vejam, aqui ele já apresenta o que seria o desenvolvimento, para onde vamos, o que é a inserção do homem no mundo, até o que é uma inserção saudável do homem no mundo. Esse desenvolvimento emocional, diferentemente do que fizera Freud, descrevendo e classificando o desenvolvimento em termos de modos de relação de objeto, impulsionados pelas pulsões, foi redescrito por Winnicott em função da questão da dependência que o ser humano tem em relação ao outro. Diz Winnicott: possuímos a única formulação realmente útil que existe da maneira pela qual o ser humano psicologicamente se desenvolve de um ser completamente dependente e imaturo para um estado maduro, relativamente independente. Então, nesse sentido, nós poderíamos caracterizar a teoria de Winnicott do desenvolvimento como uma teoria do desenvolvimento das relações de dependência, né? Essa é uma outra maneira mais descritiva de falar, né? Qual é o foco e mesmo qual é a maneira como ele vai classificar as fases do desenvolvimento, né? Nós vamos ver que ele vai classificar as fases do desenvolvimento em função dos modos de relação de dependência ou independência que o indivíduo tem. Muito bem.
né? Há certos problemas para a compreensão da teoria winnicottiana do desenvolvimento, né? Certos problemas que dizem respeito até ao próprio entendimento de Winnicott, que eu quero ressaltar com vocês. O problema na obra de Winnicott é que ele não fez uma obra sistemática, organizada. Ele tem uma série de coletâneas, os seus livros, na maior parte, são coletâneas de artigos, né? Ele não tem, a não ser Natureza Humana, que é uma obra mais que tenta apresentar esse desenvolvimento, né? Mas uma obra publicada já póstuma, e ele não tem assim uma sistematização facilmente reconhecível da sua teoria. Tanto que, durante longo tempo, o Winnicott foi considerado um excelente clínico, mas um teórico péssimo, né? São alguns elementos que eu quero destacar para vocês e por que isso aconteceu. Então, um dos problemas da compreensão de sua teoria é o fato de que esta não foi sistematicamente analisada e apresentada por Winnicott num único lugar, livro ou artigo, mas encontra-se dispersa em diversos de seus textos, ainda que no seu livro Natureza Humana tenhamos uma apresentação geral do processo. O problema 2 desse problema é que ele não tem uma linguagem homogênea, né? Por linguagem homogênea, quer dizer, ora ele fala as coisas de um jeito, ora ele fala as coisas de outro. Inclusive, alguns autores identificaram isso como a grande criatividade de Winnicott. Não é qualquer autor, é Adam Phillips, que é o psicanalista que fez uma primeira obra de sistematização da obra de Winnicott, né, no texto Winnicott, que vocês têm traduzido em português, inclusive, né? E a crítica ao Winnicott é que ele não seria homogêneo na sua linguagem. Às vezes os mesmos termos querem dizer coisas diferentes, ou às vezes ele fala diferentemente das mesmas coisas. Esclarecimento. Outro problema, então, se refere ao fato de que ele usa linguagens diferentes para falar de fases diferentes, considerando isto como uma necessidade epistemológica e metodológica. A linguagem de uma parte específica é inadequada para as outras, considerando, por exemplo, que seria inadequado descrever as fases iniciais do desenvolvimento em termos de relações edípicas, né? O Winnicott percebe que falar sobre o bebê em termos de Édipo é um erro, porque o bebê não teria possibilidade de reconhecimento da situação edípica. Muito bem. Um terceiro problema diz respeito ao lugar que o Winnicott dá à sexualidade e à vida instintual. Outro problema para a compreensão da obra de Winnicott se refere, então, ao lugar que ele deu à sexualidade, não mais como presente desde o início do desenvolvimento, mas como um modo específico, mais maduro, de viver a vida instintual nas relações interpessoais, uma conquista do desenvolvimento. Isso pode ser evidenciado, por exemplo, em algumas de suas passagens, tais como: muitos erros de interpretação se originaram da lentidão de alguns em entender que as necessidades de um lactente não estão confinadas às tensões instintivas, não importa quão importantes possam ser. Continuo. É necessário enxergar, através do mito psicanalítico, agora felizmente desaparecendo, de que o período inicial da infância é uma questão de satisfações relativas à erotogeneidade oral. Quando ele faz isso, ele está deslocando a instintualidade daqueles fenômenos iniciais. Não que ela não exista, mas que ela não tem a mesma primazia, o mesmo valor e o mesmo lugar que foi dado por Freud, né, e por outros psicanalistas. Né? Mais uma citação de Winnicott. Em contraste, o elemento feminino puro relaciona-se com o seio ou com a mãe, no sentido de que o bebê torna-se o seio ou a mãe, no sentido de que o objeto é sujeito. E aqui a frase importante: não consigo ver impulso instintivo nisso. Essas citações servem para mostrar que ele deslocou, redescreveu, refez o lugar
da sexualidade, da instintualidade na teoria psicanalítica. E colocou problemas para além da instintualidade, para além das pulsões, que também fornecem problemas ao ser humano. Mas existe uma série de outros fenômenos e problemas que não dizem respeito a esta vida instintual. O terceiro problema, ainda nessa direção, associado a isso, diz respeito ao lugar do complexo de Édipo. Então, nessa mesma direção, e mudando o lugar dado à sexualidade no processo de desenvolvimento, temos a compreensão do complexo de Édipo como um acontecimento que exige a integração do indivíduo em ser uma pessoa inteira, que pode reconhecer os outros como pessoas inteiras, né? Sem isto, ele diz, não vejo nenhum interesse em considerar o Édipo, né? Ele fala, cito Winnicott: acredito que alguma coisa se perde quando o termo complexo de Édipo é aplicado às etapas anteriores, né? Anteriores a que acontece o complexo de Édipo, anteriores ao momento em que a pessoa é uma pessoa inteira, em que só estão envolvidas duas pessoas, momento anterior a três pessoas. E a terceira pessoa, o objeto parcial, está internalizado. É um fenômeno da realidade interna. Não posso ver nenhum valor na utilização do termo complexo de Édipo quando um ou mais de um dos três que formam o triângulo edípico é um objeto parcial. Evidentemente, uma crítica a Melanie Klein direta, né? No complexo de Édipo, ao menos do meu ponto de vista, cada um dos componentes do triângulo é uma pessoa total, não apenas para o observador, mas especialmente para a própria criança. Esse é um elemento importante, porque o Édipo deixa de ser o elemento, digamos, central, ainda que ele continue a ter importância no desenvolvimento do indivíduo e uma importância de organização do indivíduo. Um outro momento onde ele também se refere a isso, ele diz, é necessário abandonar inteiramente a ideia de que a esquizofrenia e a paranoia surgem por regressão do complexo de Édipo. Isso é uma mudança clínica profunda, radical, né? Porque a clínica com paranoicos e esquizofrênicos não está centrada no Édipo, nem mesmo na instintualidade, né? São outros conjuntos de fenômenos, outros problemas, portanto, há uma necessidade de intervenção clínica de uma maneira que não diz respeito à vida instintual, ou pelo menos não diz respeito de uma maneira unívoca, né? Muito bem. Foi então, depois de alguns anos trabalhando né? Foi depois de alguns anos trabalhando sobre o Winnicott e que eu cheguei a essa possibilidade de fazer uma apresentação geral da sua perspectiva desenvolvimentista, evidentemente apoiado já em trabalhos que outros colegas que também tentaram fazer ou propuseram esse tipo de coisa, seja Adam Phillips, seja Elza Oliveira Dias, seja Margaret Spellman, seja Jan Abram. Tem uma série de autores aí que vem tentando sistematizar, por assim dizer, a obra de Winnicott, e eu me insiro nessa linha, ainda que haja diferenças entre a minha proposta e a desses autores. Então é nesse sentido que, depois de anos me dedicando ao estudo e ensino de sua obra, achei necessário fazer uma apresentação geral do processo de desenvolvimento emocional. Uma visão de conjunto que fosse uma apresentação escolar que pudesse ajudar ao pesquisador e ao estudante a ter uma apreensão geral de suas propostas e descrições. Devido à complexidade do pensamento e o número de detalhes que estão aí envolvidos, é muito difícil de você enxergar tudo e ter tudo na sua mente. Então, esse tipo de proposta é uma maneira de figurar isso de uma maneira que fornece ao leitor uma organização, né, que ele poderá criticar, usar, estudar, rejeitar, aprofundar. Essa é a ideia, né, desse processo. Para isso, foi necessário explicitar o que seria o ponto de partida de Winnicott, né, a sua ontologia
e também o telos, o horizonte desse desenvolvimento, oferecendo, por um lado, uma ontologia referida à questão da experiência de ser e, por outro, uma noção de saúde, pensando no que supõe-se estar ocorrendo na saúde e o que seria o telos desse desenvolvimento. Em primeiro lugar, então, cabe colocar em evidência o modo como o Winnicott se refere à experiência de ser, como fundamento da própria natureza humana. Né? Então, colocar o Winnicott dizendo o que ele entende com a noção de ser. Aqui tem uma observação importante: não importa o conceito de ser na filosofia. O que importa ao Winnicott é a experiência de ser, a experiência que os seres humanos têm em ser e continuar a ser. O que facilita um pouco a nossa vida, que nós não precisamos passar 20, 30 anos da nossa vida estudando Heidegger, Merleau-Ponty, Aristóteles, para poder trabalhar com o ser. Né? Porque não trabalhamos com o ser desta maneira, nós trabalhamos com a experiência de ser. Okay? Muito bem. O Winnicott, então, em Natureza Humana, diz o seguinte: gostaria de postular um estado de ser que é um fato no bebê normal, antes do nascimento e logo depois. Esse estado de ser pertence ao bebê e não ao observador. A continuidade do ser significa saúde. Se tomarmos como analogia uma bolha, podemos dizer que quando a pressão externa está adaptada à pressão interna, a bolha pode seguir existindo. Se estivéssemos falando de um bebê humano, diríamos sendo. Se, por outro lado, a pressão no exterior da bolha for maior ou menor do que aquela em seu interior, a bolha passará a reagir à intrusão. Ela se modifica como reação a uma mudança no ambiente e não a partir de um impulso próprio. Em termos do animal humano, isso significa uma interrupção no ser, e o lugar do ser é substituído pela reação à intrusão. Cessada a intrusão, a reação também desaparece e pode haver, então, um retorno ao ser. Em diversos outros momentos, ele fala sobre essa noção, o que é isso. Isso, Winnicott, eu tenho um texto sobre todas as vezes que o Winnicott falou sobre a noção de ser na sua obra, e é mais no final da sua obra que ele usa isso de uma maneira mais conceitual e não como um modo de falar. Né? Isso também está publicado em artigo para vocês poderem analisar. Tendo essa noção de ser como fundamento, é daí que partimos, por assim dizer, eu quero dar o outro ponto do desenvolvimento, a outra ponta do desenvolvimento, que é a noção de saúde, o telos para onde iríamos. Então, numa das suas descrições do que é a saúde, ele diz: a vida de um indivíduo são, ou seja, saudável, se caracteriza mais por medos, sentimentos conflitantes, dúvidas, frustrações, do que por seus aspectos positivos. O essencial, veja que o Winnicott não tem uma ideia de que a vida é cor-de-rosa, de que cor-de-rosa sem sexualidade para menininhas casadouras. Não é nada disso. Né? Então, há o reconhecimento da importância da sexualidade, do conflito, das ambiguidades, de impulsos amorosos, destrutivos, tudo isso faz parte do pensamento de Winnicott. Continuando a sua caracterização do que seria a saúde. O essencial é que o homem ou a mulher se sintam vivendo sua própria vida, responsabilizando por suas ações ou inações, sentindo-se capazes de atribuírem a si o mérito de um sucesso ou a responsabilidade de um fracasso. Pode-se dizer, em suma, que o indivíduo saiu da dependência para entrar na independência ou autonomia relativas, porque ninguém é independente de forma total. Okay? Ora, só isso já nos fornece alguma coisa que é da onde a gente parte para onde a gente chega, e que poderia também nos oferecer uma informação sobre os objetivos do tratamento psicanalítico, né? Aonde queremos que nossos pacientes possam chegar. Basicamente, nós queremos chegar que eles possam encontrar um lugar para viver, mesmo com uma vida dura, difícil,
mesmo com sintomas, às vezes, obsessivos, psicóticos, paranoicos, né? Seja lá como for, mas possa encontrar um lugar para ter uma vida própria, né? E para poder existir esta vida, né? Dado esses polos, então eu passo agora a falar para vocês como é que ele organizou, né? Como é que são as fases do desenvolvimento, ok? Referindo-se ao lactente, o Winnicott indicou haver 3 fases do desenvolvimento. Diz o Winnicott, na fase do holding, o lactente é dependente ao máximo, de modo que podemos classificar a dependência como se segue: a da dependência absoluta, do 0 aos 4 meses, aproximadamente, da dependência relativa, dos 4 meses até 1 ano e meio, e depois rumo à independência, de 1 ano e meio em diante. Eu mesmo renomeei a fase que ele chama de rumo à independência para independência relativa, só por uma questão de lógica semântica. E considerando ser uma fase muito longa, optei por dividi-las em 2. Então, eu chamo essa fase a da independência relativa infantil, que vai de 1 ano e meio até a latência, e depois a fase da independência relativa adulta, que vai da adolescência até a morte. Vejam que nós entramos na vida madura, no envelhecimento e a morte como o último elemento do desenvolvimento, quando fechamos o livro, a última das experiências integradoras. Também nessa direção, eu procurei ainda colocar em destaque 2 grandes linhas do desenvolvimento que vão indo paralelas, às vezes se juntam, às vezes se separam, ou 2 grandes tendências que fazem, ou 2 grandes aspectos para compreender esse desenvolvimento, né? Procurei ainda colocar em destaque o fato de que o Winnicott distinguiu 2 grandes linhas do desenvolvimento que se sobrepõem, às vezes fundidas, outras distintas ou ainda integradas ao longo do processo. A linha que ele chama do desenvolvimento do ego, que eu poderia também chamar a linha do desenvolvimento do ser, com a qual nós poderíamos caracterizar como sendo a linha do desenvolvimento identitária, por assim dizer, e uma outra linha extremamente importante, que é a linha do desenvolvimento da vida instintual, né? Que o Winnicott chama a linha do desenvolvimento do id. Tomem id aí como sinônimo de vida instintual, né? Essas são as 2 grandes linhas. Quando eu mostrar as figurações, vocês vão ver essas linhas sempre presentes e de que maneira elas estão presentes em cada uma das fases do desenvolvimento. Muito bem. Na apresentação dessa visão de conjunto, inicio com uma prancha dedicada à análise da ontologia proposta por Winnicott. Analisando na prancha 1, que é essa que vocês têm aqui, eu já vou comentar, o que poderíamos denominar como sendo um mundo humano pré-existente, que parece ter grande proximidade com a preocupação e o lugar dado pelos existencialistas modernos, dentre eles Heidegger, à questão do ser, ao Dasein, como termo que designa o modo de ser do ser humano. Essa prancha que vocês estão vendo aí, ela seria uma prancha que estaria se referindo a um mundo humano pré-existente. Essas 3 setas principais que vocês veem são as setas da origem, né? As setas iniciais. O Winnicott diz que nós viemos do não ser para o ser, temos essa passagem do não ser para o ser. Nessas pranchas tem uma série, eu coloquei algumas citações de Winnicott para ilustrar isso que ele está colocando. Seria um longo curso comentar cada uma dessas pranchas. Esse material depois estará disponível para vocês poderão parar, olhar, ler esse material, né? Esse material será publicado, é uma parte da minha livre docência que deve ser publicada até o final do ano. Essas pranchas estarão impressas, então, em livro, para vocês poderem ter acesso, né? E aí, mas eu quero fazer alguns comentários do que vocês vão encontrar aí. 3 grandes setas, que são as 3 grandes setas da origem, do não ser para o ser. O Winnicott diz que nós surgimos de uma coisa que é uma solidão essencial, né? É meio paradoxal. Antes de existir eu era sozinho, né? E depois
passo a existir. E uma passagem de um estado onde eu não estava vivo e passei a estar vivo. Essas são as duas grandes linhas, assim, as passagens que o Winnicott caracteriza sobre a origem do ser humano. E algumas diferenciações, né, que exigiriam um estudo um pouco mais específico, principalmente essa questão de que antes de existir eu era sozinho. E quando eu passei a existir, como eu não tenho condições de perceber o mundo, eu também me sinto sozinho. São duas solidões essenciais diferentes. A uma é uma solidão essencial metafísica. Eu sou sozinho antes de existir. E a outra é uma solidão essencial porque só existo eu. Porque o bebê não tem condições de reconhecer uma realidade não self. Né? É essa a formulação meio paradoxal, né, que nós estaríamos colocando aí. Na última parte desse slide, tem algumas referências a Heidegger. Heidegger usa a palavra Dasein. Dasein é a palavra alemã para designar qual que é a estrutura ou o modo de ser do ser humano por diferença aos outros entes existentes. Né? E Heidegger nos difere de uma pedra, de um cachorro, de um ser vivo e nos dá a especificidade disso. Retomando Heidegger, essa primeira citação aqui à esquerda, num livro que tem um título maravilhoso, que se chama Mundo, Finitude e Solidão, né? Ele diz, é difícil explicar o que é o homem, mas eu vou tentar explicar o que é o mundo para o homem. E é difícil ainda, em vez de dizer, eu vou dizer por diferenças. Uma pedra, uma coisa inanimada, é sem mundo, não importa se ela está em cima da mesa, embaixo da mesa, no fundo do oceano, não importa se cai um caminhão em cima dela, para ela mesmo, tanto faz. O meu cachorro tem um mundo que é sempre o mesmo. Eu chego em casa, ele late, quer passear, procura a coleira, eu vou na padaria e volto, ele faz a mesma coisa, certo? E esse mundo se repete. Heidegger diz, o animal é pobre de mundo. E o ser humano é o único que cria, que forja o mundo no qual vive. Essa é a essência do Dasein, criar a si mesmo, o outro e ao mundo em que vive. E isso está em consonância profunda com a obra de Winnicott. Duas frases, uma de Heidegger e uma de Winnicott, para vocês verem a proximidade desses dois pensadores. Há uma delas onde Heidegger diz, o homem é o guardião do nada. Que nada? O nada que existe antes de eu nascer e o nada que existe depois de eu nascer. Aliás, depois de eu morrer. Depois que eu morrer, nada. Antes de eu nascer, nada. E o que é o homem? É o que cuida desse período enquanto a gente existe. Né? Olha a frase de Winnicott, quando ele vai falar da natureza humana. O ser humano é uma amostra temporal da natureza humana. Né? Então, Winnicott não é filósofo, Heidegger não é psicólogo. Né? Mas há consonâncias entre esses dois modos de falar sobre a natureza humana. Essa prancha, o Winnicott fala pouco disso, en passant, eu recompus essa prancha para que vocês possam estudar, olhar, ver o que são esses elementos. Né? E eu vou começar agora a apresentação dos outros pontos que diz respeito a esse universo. Né? Então, eu quero falar agora com vocês, retomar quais são as fases do desenvolvimento. Nessas fases do desenvolvimento, são essas 5 pranchas que eu quero apresentar para vocês. 4 delas já indicadas como fases do desenvolvimento, dependência absoluta, dependência relativa, independência relativa infantil, adulta, etc. E tem uma prancha que não está bem claro, assim, o Winnicott, que é o que acontece na vida intrauterina, os momentos de origem. Aquilo que eu falei antes para vocês é metafísica, com um pezinho na física. Agora o que eu quero falar para vocês é a origem, esses pontos iniciais da existência. E o que vocês vão ver que eu também estarei organizando estas fases do desenvolvimento, né, classificando, diferenciando fenômenos da seguinte maneira. Vocês vão ver
4 ou 5 colunas horizontais que vão sempre se referir à mesma coisa em cada uma das faixas. Então, numa das faixas, a primeira delas, eu vou estar sempre comentando, apontando, descrevendo, indicando modos de ser e estar e modos de relacionar-se do ser humano, seja consigo mesmo, seja com os outros. Okay? Na faixa de baixo, eu vou falar as diversas dinâmicas, fenômenos, tarefas e conquistas de cada fase. Não todas, que ficaria muito poluído, eu não conseguiria enxergar mais nada, mas os elementos principais de cada uma dessas fases. Abaixo disso, eu vou estar me referindo a uma coisa extremamente importante para o Winnicott, que é se o sujeito está integrado ou não integrado, ou seja, os diversos estados e os diversos tipos de integração que o indivíduo tem ao longo do seu desenvolvimento. Embaixo disso, a referência àquelas duas linhas do desenvolvimento, a linha do desenvolvimento do ser, ou a linha do desenvolvimento do ego, e a linha do desenvolvimento da vida instintual. Vocês vão ver como que elas começam juntas, se separam, são vividas separadamente, depois são vividas integradas, mas podem ser apreendidas separadamente. Né? E, por fim, uma faixa que diz respeito àqueles vetores, aquelas determinações, aquelas forças, aqueles impulsos sempre presentes na natureza humana, seja em que fase do desenvolvimento a gente esteja se referindo. Então vamos para essa primeira fase, que é essa figuração da vida intrauterina. Então aqui na esquerda vocês têm lá as faixas, como eu apresentei para vocês, né? Modos de ser e estar, modos de se relacionar, as integrações ou experiências, as linhas do desenvolvimento, ontologia e fundamentos motores. Né? Lá em cima vocês vão estar vendo faixinhas coloridas que vão estar identificando diversos modos de ser e estar, que são caracterizados em cada fase, mas seguem para a vida inteira. Né? Eu vou dando a origem disso e como isso acontece. Né? E aqui embaixo, em termos de ontologia, as forças sempre presentes, por assim dizer, né? Onde nós teremos sempre a necessidade de ser e continuar a ser. Há alguma coisa que o Winnicott se refere como uma tendência inata à integração, que faz parte da natureza humana. Não que nos integremos sempre, mas que é um impulso sempre possível, né? Mas sempre também possível de ser estragado, por assim dizer. Temos uma outra coisa que ele vai identificar como uma coisa que está sempre presente na existência, que é o que ele chama de impulso amoroso primitivo. Nós podemos identificar isso inicialmente como sinônimo de vitalidade e de motricidade. O feto é isso. Depois isso se apresenta na vida de diversas maneiras. E um último elemento, que é um termo, uma questão difícil de ser entendida. Tem uma doutoranda minha, Márcia, que está fazendo uma tese preocupada com a elaboração imaginativa, com o modo de dar sentido às experiências existenciais e com modos específicos disso acontecer no encontro clínico. Mas aqui identificado como um fenômeno que está sempre presente ao longo de toda a existência, ainda que se realize de diversas maneiras. Né? Se vocês olharem bem, vocês estão vendo que tudo não parece, a vida psíquica, por assim dizer, não começa com a concepção. A concepção tem um ponto aqui, e em algum momento depois da concepção, que eu não sei precisar qual é, né, acontece eu passo a ser. Né? É uma coisa difícil de entender, mas que eu vou usar um paralelo que vocês podem se aproximar um pouco, que é a ideia de que numa criança anencefálica, ela não chega aí, é só a carne que se desenvolve. Mas tem um determinado momento, numa criança que tem um sistema nervoso que se constituiu, onde começam a acontecer fenômenos que dizem respeito a dar sentido aos acontecimentos existenciais. E é aí que nasce o psiquessoma, é aí que nasce a psique, por assim dizer. Eu digo que nasce a psiquessoma porque nesse momento da origem, o Winnicott dirá que no início o psique e o soma são uma coisa só. Quando eu falei sobre o ser para vocês, eu não disse que era uma bola dentro da outra, a bolha. Essa é a figuração básica, né, que o Winnicott vai falar. Então eu começo agora a falar aqui, quando é a origem.
que na verdade não é um momento, são diversas origens, né? E vou apontando algumas características de fenômenos que estão acontecendo aqui dentro da barriga da mãe. Ou seja, enquanto feto, que já pode dar sentido às coisas, não tem nada a ver com palavra, não tem nada a ver com significante, né? Tem a ver com dar sentido aos acontecimentos existenciais. Okay? Neste momento, onde psique e soma são uma coisa só, o que se chama linha do desenvolvimento do ego e linha do desenvolvimento do id são a mesma linha, né? Eles são, eu diria, nem mesmo amalgamados, são uma linha só. Ok? A criança vive uma coisa só. Aí. Muito bem. Quando chega o nascimento, né, nós temos agora a próxima prancha, né? E essa fase que eu poderia considerar, às vezes alguns autores consideram que essa fase chamada dependência absoluta já começa na vida intrauterina. Não sei dizer se sim ou se não, poderia se chamar, mas eu quis destacar o que está acontecendo na vida intrauterina como um fenômeno específico. Então, nessa prancha agora, né, temos a fase da dependência absoluta, mostrando o amálgama e a dinâmica relacional na qual o bebê, dependente do ambiente, sem ter noção do ambiente, sendo imaturo para a apreensão de uma realidade não eu, né? Diz o Winnicott sobre essa fase da dependência absoluta: nesse estado, o lactente não tem meios de perceber o cuidado materno. Ele é imaturo para isso, que é, em grande parte, uma questão de profilaxia. São esses cuidados maternos que cuidam da saúde, né? O bebê não pode assumir controle sobre o que é bem ou mal feito, mas apenas está em posição de se beneficiar ou de sofrer distúrbios. Muito bem. Novamente, modos de ser e estar, experiência, integrações, experiências, linha de desenvolvimento. A experiência que o bebê tem nesse momento aqui, e que ele tinha já dentro da barriga da mãe, é só de ser. É uma experiência sou, sem nenhum predicado, sem nenhum outro qualificativo, a não ser esse. É quase que um imperativo, né? Sou. Né? É essa a experiência fenomenológica que está acontecendo. E quando o bebê tem essa experiência da mãe o alimentando, atendendo às suas necessidades, e o bebê achando, ou o bebê não tendo condições de perceber o ambiente, ora, se o bebê não tem condições de perceber o ambiente, o que acontece? Só existe ele, para ele. Do ponto de vista do observador, você vê uma mãe e um bebê. Do ponto de vista do bebê, só tem ele. E de repente aparece o seio da onde? Das suas necessidades. Como do fogo nasce o calor, sem que o fogo precise fazer algum esforço para que o calor apareça. Então os objetos da necessidade do bebê aparecem para o bebê como que por mágica, mas do ponto de vista do observador, uma grande sustentação, um grande conjunto de ações, por assim dizer, né? Então, há muitas coisas assim aqui a serem comentadas que tem a ver com isso, as conquistas, como é que é essa relação inicial, de amálgama mãe-bebê, da mãe suficientemente boa, que estando no estado de preocupação materna primária, atende às necessidades do bebê, de como que começa a nascer uma noção de temporalização no bebê, o tempo do bebê, espacialização, o espaço do bebê, ou um tempo próprio, ou um tempo subjetivo, ou um espaço subjetivo, né? São as primeiras experiências de si mesmo, experiências de sou eu que estou mamando, ainda que não tenha nenhuma reflexão sobre isso, né? Então aqui depois vocês podem ler essas coisas e ver essa série de fenômenos que vão acontecendo aqui, né? A intenção da conferência de hoje é apresentar o quadro e não aprofundar a leitura do quadro, só que vocês possam ter uma noção da história. O bebê aqui é amalgamado à mãe, por assim dizer, né? E acontece uma coisa fantástica. Na hora que o bebê nasce, a linha do desenvolvimento do ser e a linha do desenvolvimento instintual são vividas separadamente pelo bebê. Como assim? O bebê sente as pressões instintuais
como se viessem de fora e não como uma coisa dele, né? Ele sente, então, que a fome ou mesmo a excitação é uma coisa que o atinge e não como uma coisa que é produzida por ele mesmo. Okay? Ou seja, a linha do desenvolvimento do ego e a linha do desenvolvimento do id se separam e são experienciadas diferentemente. O bebê nesse estado está num estado de não integrado, ainda que ele tenha certa... Quando ele está bebendo, mamando lá com a mãe, né? A mãe vai, senta, dá o peito, o bebê mama nesse peito. Na hora que tudo acontece direitinho, ele tem a experiência de que é ele que está mamando. Né? Mas acabou isso, se desvanece tudo. Não tem uma unidade que permanece nessa história. Né? Então, ainda que ele tenha uma experiência de ser, ela não é uma experiência de ser integrado. Ela vai estados excitados, estados tranquilos, é isso que vai acontecendo. E eu caracterizei, então, esse estado do bebê aqui como um estado não integrado. Né? E junto com isso, essas forças ou tendências sempre aí acontecendo, impulsionando, determinando, presentes nos processos de desenvolvimento. E isso nos leva, mais ou menos, até o 4º mês de vida. Né? Muito bem. Na próxima prancha, é a fase da dependência relativa, de 1 ano e meio, de 4 meses até 1 ano e meio. Então, nessa prancha, a fase da dependência relativa, com o progressivo reconhecimento de que existe um ambiente e um eu que são distintos, são aprendidos e vividos como dois, né? Na qual estarão presentes subfases, a desilusão da onipotência, a transicionalidade e a do uso do objeto, levando à conquista do eu sou e a possibilidade de apreensão dos objetos como externos. Diz Winnicott sobre esta fase. Aqui, o lactente pode-se dar conta da necessidade de detalhes do cuidado materno e pode, de modo crescente, relacioná-los ao impulso pessoal e, mais tarde, num tratamento psicanalítico, pode reproduzi-los na transferência. O que é importante aqui é que depois da fase da dependência absoluta, onde é caracterizada por aquela experiência de ser uma experiência soul, estar integrada, amalgamada com a mãe, e o bebê tendo certas integrações no tempo, no espaço, as primeiras experiências de si mesmo, tudo isso vai acontecendo e vai sendo mais ou menos juntado pelo bebê. Num momento em que o bebê começa a desenvolver alguma coisa que é a possibilidade de uma pequena lógica do se e então. Como assim? Se tal barulho, mamãe. Se tal barulho, banho. Se tal luz, dormir. Se tal falta de luz, dormir. Começa a estabelecer essa lógica do ser, então, que é a lógica do início dos processos mentais. A mente surge a partir disso. Esta fase, ela é dividida em são 3 grandes acontecimentos, que eu estou chamando de subfases. Um primeiro momento, onde começam os processos mentais, começa uma pequena percepção de que o ambiente não se adapta exatamente no momento em que a criança precisa, tem um tempo maior de adaptação, começa um reconhecimento, digamos, homeopático de que existe um ambiente. E esse momento é chamado momento de desilusão. Desilusão do quê? Da ilusão inicial, que bastava ter a necessidade e o objeto aparecer. Não basta mais. Né? Então isso se chama de desilusão, às vezes o Winnicott chama isso de desmame. Né? Não porque o peito saiu, mas porque a ilusão desapareceu. E começam a aparecer, então, uma série de fenômenos que diz respeito. Esse é o início desta fase, que é a fase chamada da dependência relativa. Na sequência dessa fase, um pouco mais de acontecimentos, integrações, experiências desse tipo, se tudo corre bem, isso aqui é uma linha do desenvolvimento do que ocorre na saúde. Né? Se tivesse patologia ou falhas, outras coisas que eu vou falar um pouco para frente. A próximo momento, a próxima fase colocada aqui é da transicionalidade, quando surge a possibilidade de existirem objetos transicionais. E o objeto transicional é ao mesmo tempo a criança mesma, né, e algo de fora. Né? A criança cria e encontra. Né? É esse elemento. Quando isso ocorre, a criança lá com seu bonequinho, com seu paninho, é ela
que está em posse de alguma coisa que também é ela. E ela sente sendo ela mesma com alguma coisa. Vejam as experiências. Antes eu tinha uma experiência, sou, um modo de ser e estar no mundo, né? Um modo de relação subjetivo com o mundo. Com os objetos funcionais aparece um novo modo de ser e estar, sou com. Né? Começa uma outra maneira de sentir a si mesmo e de sentir o outro, no momento que eu ainda nem reconheço o outro como outro. Okay? Depois, na sequência disso, com isto sendo vivido e tudo correndo bem, com sustentação ambiental, inclusive, tem uma outra fase de difícil entendimento em Winnicott, que é a chamada fase do uso do objeto, que, tentando resumir um pouco essa história, é mais ou menos assim. É como se a criança, criando os objetos de que precisa, como no objeto transicional, né? E para criar o objeto, ele precisa destruir o que o objeto era, certo? Se o objeto é alguma coisa e você quer criar em cima, você precisa destruir o que ele era. Logo você o destrói, certo? E cria uma outra coisa. Nesse processo acontece uma coisa esquisita, né? Acontece uma coisa esquisita que é a seguinte: a criança cria o objeto, portanto destrói o objeto, e de repente o objeto está lá, fora dela, como existindo. E aí a criança diz: oi, objeto, eu te amo. Esse é o momento de constituição da realidade externa, no mesmo momento que também é a constituição do indivíduo. Então, isso que se chama fase do uso do objeto, e que às vezes é caracterizada como aquilo que destrói o objeto, não destrói o objeto na sua inteireza, na sua totalidade, destrói só os aspectos de que o objeto é subjetivo ou transicional. E o objeto passa a ser um objeto real no mundo. Então não é a destruição, pulsão de morte do objeto em si mesmo. Ele destrói essa característica de que o objeto é eu. Né? E passa a ser então um objeto externo que eu posso gostar, que eu posso sentir falta. Né? Esse é o momento, acontecendo todos esses fenômenos, no final a criança chega numa integração que é eu sou, e tem um monte de coisas no mundo que não sou eu. Eu entro num tipo de relação eu, não eu. Aqui tem uma série de fenômenos que vão acontecendo. Né? Essa passagem que eu disse para vocês, a destruição do objeto, ou a constituição do objeto como objeto externo, né? Que é a fase do uso do objeto, né? E a chegada do eu sou como um processo só. Nesse momento, a linha do desenvolvimento do ego, ou do ser, a linha identitária, e a linha do desenvolvimento da vida instintual continuam sendo vividas como paralelas, como diferentes. Okay? E a criança continua no estado não integrado, e ao final desta fase, com a chegada do eu, no eu sou, a criança então se integra num eu, né? Uma noção de eu, tá ok? Né? Onde ela reúne todas as suas experiências existenciais, boas ou más, ela junta tudo num conjunto. Muito bem, na continuidade disso, nós temos as fases lá rumo à independência, que eu dividi em duas. Né? Diz o Winnicott sobre essa fase, que eu vou dividir em duas. Ele diz assim: a fase rumo à independência, o lactente desenvolve meios para ir vivendo sem cuidado real. Isto é, conseguido através do acúmulo de recordações do cuidado, da projeção de necessidades pessoais e da introjeção de detalhes do cuidado, com o desenvolvimento da confiança no meio. Deve-se acrescentar aqui o elemento de compreensão intelectual com as suas tremendas implicações. Dividindo essa fase em duas, né, nós temos então a fase da independência relativa infantil, também chamada por Winnicott de fase do concernimento, e por Melanie Klein de posição depressiva. Temos aí uma longa série de integrações até a chegada ao status de ser uma pessoa inteira que se relaciona com os outros como pessoas inteiras, tendo como tarefa administrar a vida instintual, sexual, nas relações interpessoais, no quadro do cenário edípico. Nós começamos no momento de uma primeira integração com relações a dois corpos. E depois, ao final da... Não, está errado aqui.
É essa. Está invertida, depois eu volto. Essa fase, ela começa com a integração do indivíduo no eu sou, por oposição a tudo que aqui é não eu, portanto, relação a dois corpos. Na continuidade disso, bem próximo ao que Melanie Klein identificou como posição depressiva, temos uma série de integrações. O amor e o ódio, impulsos amorosos e impulsos destrutivos. E aqui acontece uma coisa fantástica. Os instintos que eram vividos como sendo externos a mim, passam a ser, num determinado momento, integrados ao eu. E eu passo a ter agora as linhas do desenvolvimento do ego e do desenvolvimento do id, vividas como integradas. Ainda que na minha vida tem horas que eu viva mais uma coisa ou mais outra. Mas começo a viver essas coisas. Essas integrações me levam a uma série de experiências, conquistas. Aqui nós temos a integração de impulsos amorosos destrutivos, a experiência com ciclo benigno, até que eu chego num momento em que eu sou uma pessoa inteira, que se relaciona com os outros como pessoas inteiras, portanto eu tenho relações a três corpos, o triângulo edípico. É a partir daqui que pode ter cena primária, é a partir dessa integração, né, a vida instintual, seria aqui que nasce a sexualidade. Como assim? Já não tinha sexualidade antes? Não. Antes eu tinha uma vida instintual que não tinha todas as características do que é a vida instintual sexual. O que é a vida instintual sexual? Eu sinto pressões, excitações que eu sinto como minhas, que fazem transformações corporais em mim, que dizem respeito a alguma coisa que está associada ao prazer, que está associada a alguma coisa que está fora de mim, que tem características que não são, que eu não tenho, ou atributos que eu não tenho, adjetivos que eu não tenho, e que esses objetos ainda são adequados para aquelas excitações, e eu ainda crio fantasias de encontro deste objeto comigo. Tudo isso de uma complexidade enorme. Então aqui eu posso fazer a frase, a formulação sintética difícil, que é: a sexualidade é uma maneira específica, amadurecida, de viver a vida instintual. A vida instintual desde o início, a vida sexual quando eu chego aqui. Os psicóticos, eu creio, não têm problemas com a sexualidade. Porque não chegaram, porque não chegaram aqui. Os problemas deles são de outra ordem. Eles têm problemas instintuais. Por volta do Édipo, entre 2 e 3 anos, né? Quando o Édipo está acontecendo, por assim dizer. As idades cronológicas aqui são muito falhas. É uma ideia de referência, assim, né? Porque muda muito de criança para criança, de situação para situação, de ambiente para ambiente. Tudo isso é uma modificação enorme que a gente não tem como precisar. Mas o que temos aqui, então, né, é esse grande entendimento de que as linhas se juntam, uma série de integrações, chego a ser uma pessoa inteira, aí começam a ter problemas que dizem respeito à administração da sexualidade nas relações interpessoais, todos os conflitos edípicos que dizem respeito a isso. Agora eu quero chamar a atenção para vocês para a faixa de cima, aonde tenho 4 faixas coloridas, e que são modos de ser e estar no mundo, que se iniciaram lá e se completam aqui, e que são modos de ser e estar no mundo sempre presentes. Do mesmo jeito que Melanie Klein fala da posição esquizoparanoide e da posição depressiva, não como fases passadas, como modos de estar no mundo, de se relacionar, que estão sempre presentes. Okay? Essas fases, ou essas dinâmicas, elas estão aí caracterizadas como: primeiro, sou. Depois, sou com. Depois, sou diferente de. Até o momento em que eu chego a ser uma pessoa inteira. Quando eu chego a ser uma pessoa inteira, eu posso dizer que eu tenho predicados. Eu sou homem, eu sou mulher, eu sou bonito, eu sou professor, eu sou fulano de tal, né? Eu sou X. Assim. Por que isso é importante? Eu cheguei nisso pela análise daquelas pessoas que têm grandes problemas identitários. Por exemplo, as pessoas que precisam fazer mudança de cirurgia para mudar de sexo, as pessoas que precisam fazer transformações plásticas ou transformações corporais, seja com tatuagem, seja com coisas mais radicais, muito grandes. É evidente que essas pessoas têm problemas identitários, não é? Só que eles tentam resolver o problema identitário com predicado. Na verdade, não sou homem, sou mulher.
Então, eu vou fazer uma operação para mudar o predicado, certo? Esse predicado é meu corpo, né? E feito isso, está resolvido o problema identitário, que é o meu vazio. No entanto, muitas dessas pessoas têm problemas em sou com, sou diferente de, né? Problemas anteriores à possibilidade de predicação, né? E via de regra, o que você vai ter? Fracasso. Modificações deste calibre que não fornecem ao indivíduo aquilo que ele está procurando, né? Bom, nós teríamos que entender o que estamos chamando de transgênero, né? Porque há uma ideia de que eu nasci no corpo errado, né? Isto é uma ideia muito criticável para a psicanálise, porque não existe um cérebro de homem ou um cérebro de mulher. Ser homem ou ser mulher não são atributos físicos, né, do ponto de vista psicológico. O próprio Freud já vai diferenciar masculino e feminino em termos de atividade e passividade. Em termos psicológicos, o ser humano é bissexual, ele é ativo e passivo, independente do gênero, né? Aqui também, neste caso, o Winnicott aceita a tese e defende a tese da bissexualidade, mas, de um modo geral, a psicanálise não dirá que a nossa identidade se faz por atributos genéticos, atributos biológicos, né? Ela se dá de outra maneira, né? Ela se dá por atributos qualificados afetivamente, os sentidos semânticos afetivos dados ao meu corpo, os sentidos semânticos afetivos dado a eu ser desta ou daquela maneira. É difícil conciliar as duas coisas, ok? Porque para ser também, eu teria que admitir que eu nasço homem ou mulher. E na psicanálise ninguém nasce assim. Isso é uma construção. A identidade é uma construção afetiva, né? Que o corpo esteja presente, que há uma diferença anatômica entre os sexos, não há dúvida. O sentido que é dado a isso, há muitas dúvidas. Mesmo os hormônios. Se você vê em epigenética, não basta ter o gene, não basta ter os hormônios. A questão é o sentido que é dado a esses acontecimentos, né? A biologia não dá sentido às coisas. O ser humano dá sentido às coisas, né? Muito bem. É claro que nós poderíamos discutir sobre essas determinações, discutir se existe transgênero, e esse é um ponto exatamente muito polêmico, mas acredito que até é mais fácil de ser discutido. Um outro ponto que vai nessa direção é, por exemplo, autismo, esquizofrenia infantil, né? É genético ou não é genético? Tem determinações orgânicas, não tem determinações orgânicas? São as determinações orgânicas que são, de fato, determinantes para a constituição dessa patologia ou não? Né? E, no extremo, peguemos alguma coisa que também é mais fácil de ser entendida. Uma criança com síndrome de Down. É evidente que há uma determinação orgânica no que ela é. Mas como ela se sente Down? Qual é o sentido que ela dá a este Down? Mesmo com os limites que uma criança de Down, uma criança que tem Down jamais ganhará prêmio Nobel de matemática, né? Ela há um limite, né, do que ela pode fazer. Mas qual é o sentido que ela dá ao fato dela ter esta síndrome? Isso não é dado biologicamente. Qual é o sentido que os pais dão a isso? Isso não é dado biologicamente, né? É essa a perspectiva. Isso não precisa ser o Winnicott, isso é uma perspectiva da psicanálise, né, que no sentido de que a construção psicoafetiva do ser humano é feita na sua história afetiva, familiar, relacional. Mas ainda assim, o predicado dela, ela pode não se sentir Ela pode não ser uma questão dela. pode não ser uma questão, mas ainda assim ela tem as limitações e Tem, as características tem, disso. né? Eu só estava pensando que como de... Enfim, é que é muito hoje em dia da gente ver as coisas de um jeito mais
Sim. menos é isso ou é aquilo. Isso é uma fase boa, eu acho. E também eu acho que essa eterna luta do genético com informação Aqui, também pode ser visto dessa forma. não, eu diria o seguinte: a psicanálise não quer, seja Freud, seja Winnicott, seja Lacan, seja Bion, seja o que for, ela, fazendo uma posição bem freudiana, ela não deseja ter a prerrogativa de ser a única a dizer o que acontece no mundo. Ok? Mas, do seu ponto de vista, ela vê aquilo. Né? E ela diz, então, ela pode dizer, numa família que tem uma criança com síndrome de Down, como é que são construídos os sentidos afetivos, emocionais, semânticos, quais os sentidos dados existenciais a essa singularidade. Então, mas eu falo isso porque quando o Karina começou a fazer as primeiras cirurgias na década de 70, o psicólogo era também geneticista. Isso é uma qualidade boa. Concordo. Né? Não vejo nenhum problema. Muito bem. Retomando o foco, esses modos de ser e estar, eles identificam modos de ser e estar do indivíduo, mas, se vocês quiserem, eles também vão identificar, caracterizar modos de relação transferencial com o paciente. Né? Eles especificam modos de relação do indivíduo com o ambiente, com o outro. E, nesse sentido, também caracterizam modos de relações transferenciais, diferenciados, com ações diferenciadas no modo de tratar a transferência. Né? Muito bem. Dado esse estado, essa integração, né, temos essa passagem dos estados recém-integrados para os estados integrados. Né? E vamos, então, à última prancha. Né? Na prancha, isto. Ao final, temos a fase da independência relativa, adulta, que começa com a entrada na adolescência e segue por todo o espectro da vida adulta, culminando com a última das experiências de integração, a morte e o retorno ao não ser. Aí eu caracterizei lá em cima esses modos de ser e estar, que permanecem durante a vida toda. Caracterizei alguns aspectos da adolescência, principalmente quando o Winnicott nos aponta que os adolescentes nos ensinam esse elemento importante, que mais importante do que a sexualidade é ter um lugar no mundo. E aí aquela frase famosa dele, primeiro ser, depois fazer, né, que esse é o elemento mais fundamental. Lembremos que o Winnicott é um dos autores psicanalistas que mais escreveu sobre adolescentes. Freud não escreve quase nada, Melanie Klein um parágrafo ou outro, né? E o Winnicott tem no mínimo uns 10 textos sobre adolescente. Né? Depois fiz uma caracterização da noção de saúde, né? E um pouco que eu li para vocês, o que é essa característica de saúde, que ultrapassa as concepções de saúde referidas à vida instintual. Tem toda uma questão de estar no mundo, ter uma vida própria, né? Poder se responsabilizar pela vida, etc. Okay? Então fui dando diversos aspectos da saúde, que inclusive a vida social, a riqueza na vida social é um dos aspectos da saúde, e caracterizei a morte, como o próprio Winnicott caracteriza, como o último elemento integrador da existência. É quando fechamos o livro. Né? Tanto que o Winnicott tem aquela formulação notável, quase literária, né? Que é: espero que quando a morte chegar eu esteja vivo para ter essa experiência. Né? E nós sabemos que muitas pessoas morrem antes, né? E continuam com o corpo lá, né? Às vezes jovens, né? E passam a vida como zumbis. Okay? Muito bem. A esse conjunto que nós poderíamos seguir conversando, distinguindo, e que levanta muitas questões, né? A esse conjunto assim desenhado, deveríamos acrescentar uma apresentação que marcasse em que momento desse processo de desenvolvimento localizamos a gênese das diversas psicopatologias. Porque nós vimos isso tudo que eu apresentei para vocês na saúde.
né? E quando acontece alguma coisa, né? E aí, então, identificar cada uma das fases, ou alguns momentos das fases, com as gêneses de algumas psicopatologias. As psicoses são as pessoas não integradas ou que chegaram à integração e perderam a integração. Diz respeito a... Ela é gerada em problemas nas fases mais primitivas do desenvolvimento, geradas por falha de sustentação ambiental. Aqui poderia ter a discussão, mas não é gerado também organicamente, não tem determinações orgânicas ao que o Winnicott responderia. Estou considerando aqui as determinações orgânicas também como falhas ambientais. Não o ambiente externo, mas o ambiente onde o indivíduo é. Né? É claro que isso é uma longa discussão para isso, não vou entrar nos detalhes, só estou apontando a porta de entrada para isso. Okay? Depois, por oposição à psicose e às neuroses, são as pessoas então integradas, whole person, pessoas inteiras, né? Onde os conflitos... nos referindo então ao momento onde a pessoa tem conflitos e mecanismos rígidos de defesa no trato dos problemas que pessoas inteiras têm no trabalho de administrar a vida instintual ou sexual geradas quando o indivíduo conquistou esse tipo de integração. Né? Os neuróticos são aqueles que têm problemas de relacionamento. Os psicóticos são aqueles que têm problemas de ser. Né? Que, se forem bem tratados, chegarão a serem neuróticos com problemas de relacionamento. Entre os neuróticos e os psicóticos, o Winnicott coloca aqueles que têm problema de humor, ou os depressivos, ou as depressões. E ele considera que está nesse grupo as pessoas recém-integradas, onde que são gerados problemas de humor e gerados por problemas entre esses dois extremos, portanto, nas fases entre esses dois extremos. Depois temos aí um conjunto de sintomas que não são referidos propriamente a fases, né, mas podem estar presentes em diversas fases do desenvolvimento ou ser geradas em diversas fases do desenvolvimento. Esses sintomas são a atitude antissocial, como fruto do fenômeno de deprivação, o indivíduo tem e perde, né, com o indivíduo em condições de responsabilizar o ambiente por esta falha ambiental. Né? Temos também os chamados pacientes borderline. Né? Pacientes borderline são que, para os outros, ele é um relações públicas, um cara organizado, um neurótico, bem atencioso e solícito. Mas, para si mesmo, ele tem problemas profundos, associados a ser ele mesmo, ter uma vida que é a dele. Né? Então, a estrutura falso self, no seu sentido patológico mais extremo, né? O falso self patológico no sentido extremo e o termo borderline são sinônimos, por assim dizer. Falso self todo mundo precisa. Né? Eu saí de casa agora de manhã, vamos supor que eu tivesse brigado, né, com o meu filho, com minha mulher, e venho para cá e dou aula para vocês sem que isso cause grandes perturbações. Né? É claro que há uma adaptação isso, mas isso às vezes eu brinco, né? Você brigou em casa, sai do apartamento, pega o elevador e o vizinho pergunta: e aí, como é que vai? Tudo bem? Você dá a resposta curta: tudo bem. Né? Se você não conseguir ter um falso self, você vai explicar para ele o que aconteceu. Vai querer que ele entenda. Né? Esse tipo de formulação. E, por fim, os chamados sintomas psicossomáticos, que podem ser gerados em diversos momentos do processo de desenvolvimento, que o Winnicott considera todo sintoma psicossomático como uma tentativa de integração das partes do indivíduo. Aí, dentro desse cenário, ainda também as adicções, que o Winnicott coloca como derivada de problemas na fase da transicionalidade, né? E que o Joyce McDougall amplia para problemas antes da transicionalidade e depois da transicionalidade. As adicções como aquele tipo de procura do indivíduo por alguma coisa que faça com que ele se sinta, ou que ele preencha um vazio existencial. Né? Então, tem uma frase de Michael Egan, que diz: as pessoas não procuram as drogas pelo prazer, elas procuram elas mesmas. Né?
E aí tem um aspecto importante de como tratar dos adictos. Muito bem. Finalizando, então, esta apresentação, ela visa fornecer um panorama nos quais os detalhes dos acontecimentos e marcos desse desenvolvimento não foram evidentemente analisados. Para um estudo mais detalhado, pode-se consultar tanto esta minha maneira de compreensão, seja em termos de uma análise geral da obra de Winnicott e sua teoria do desenvolvimento. Nas referências bibliográficas vocês têm uma série de textos sobre isso, seja em termos de uma leitura geral da obra de Winnicott, seja em termos de o que é a noção de ego e self, o que é a noção de id, ego, em Winnicott, a noção de superego, como é que o Winnicott se diferencia de Freud. Tem uma série de artigos que vão nessa direção de análise pontual e às vezes de análise geral do que é a proposta de Winnicott, né? Seja em diversos textos dedicados à literatura secundária, dedicados a obras de Winnicott, né? Todos esses estão colocados aí nas minhas referências bibliográficas. Bom, no meu livro Por que Winnicott, vocês têm uma apresentação temática de referências bibliográficas para ler sobre a história de Winnicott, tais textos, para ler sobre concepção, interpretação, sobre a proposta geral de Winnicott, tais textos, tais autores, para ler sobre Winnicott e Freud, tais autores, para ler sobre Winnicott e Klein, tais outros. Então, recolhi aí naquilo que consegui enxergar na literatura, essas referências bibliográficas que ajudam ao pesquisador a encontrar esses temas.